Alô a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, Feliz Natal para todos. Estamos aqui com a segunda edição do nosso programa Agenda Meteoro. É um programa onde, como eu anunciei na edição anterior, eu pretendo falar de livros, especificamente, em cada sessão falar de um livro, sobretudo que tem a ver com o momento político, estrutura de poder, perspectivas de mudanças de estrutura de poder no Brasil, no mundo. Essa é a ideia. Mas hoje, como é Natal, eu queria já me desviar um pouco disso, embora tudo esteja ligado a tudo, né? Nosso princípio no meu trabalho, na Academia Meteoro, no curso de Logopolítica, em tudo aquilo que eu tenho compartilhado com vocês, é de que o tema da política não está isolado do conjunto da vida humana, e aí entra tudo, entra a filosofia, entra o sentido da vida, né? Entra a nossa crença ou dúvidas, né, sobre Deus, a nossa vida espiritual, entra tudo. Na política, isso é o conceito também de logopolítica que eu tenho usado. Então, a gente se desvia, mas está sempre, no fundo, na mesma estrada, que é a busca de algo, né? A busca da verdade, da sabedoria, a busca da felicidade. Alguma coisa está presente em todas as atividades do ser humano, a gente não tem por que separar uma delas. Então, nessa consideração, hoje a gente vai, de toda forma, falar de um livro que não é propriamente um livro sobre política ou sobre poder, que são as Bucólicas de Virgílio, né? E vocês vão entender por que eu estou trazendo esse livro aqui no Natal. E, bom, vamos então já transmitir aqui a imagem, compartilhar aqui, fazer compartilhamento de tela, tá aqui, já deve estar então aparecendo, tá aqui. Então, as Bucólicas de Virgílio, aqui na edição da Belles Lettres, a famosa coleção das Universités de France, coleção Budet, edições bilíngues, que são as edições de referência aí no mundo francês. Gosto muito dessa edição, sempre, inclusive porque ela tem, acho que já um caráter assim de uma... eu gosto de chamar assim de uma dupla civilização antiga, ou desaparecida, se você quiser. Desaparecida não, porque a civilização romana está em nós. Mas vejam, essa edição é de 1967, por coincidência, o ano que eu nasci. E são livros que já parecem, quando você lida com eles, já parecem de um outro mundo, né? De um mundo antigo, de um mundo, sim, que está presente em nós, mas que já não é o mundo presente, não é a estética, a atmosfera do nosso mundo. Eu vejo isso muito em livros assim dos anos 60, 70, né? Então, gosto muito de livros dos anos 60, 70, ou para trás, mas dessa época, sobre civilizações antigas, civilizações desaparecidas, porque eu digo que são duas civilizações desaparecidas que a gente ganha no mesmo livro, né? A civilização, né, da antiguidade, e essa civilização aí de quando alguns de nós, né, nascemos, anos 60, 70, mas que já estão tão distante, de certa maneira, a atmosfera do mundo, a arqué, como eu gosto de dizer, do mundo já mudou muito, o princípio, né, já mudou muito. Então, vem aqui um sabor de história duplo, né? E história sempre é aquilo que, de certa forma, é irrecuperável, mas, ao mesmo tempo, é revivível, né? Essa é um pouco a nossa tarefa também, sempre, de não pensar a história como algo definitivo, como algo morto, não, sim, e sim como algo vivo. E a literatura é fundamental para isso. Bem, então, Bucólicas de Virgílio, a gente vai falar especificamente de uma das bucólicas, que é a quarta bucólica, ou écloga, né? Bucólica é uma palavra que tem na sua raiz, até em grego, ou a palavra que significa boi, né? Bus. Então, são sobre o pastoreio. Bucólica é aquilo que tem a ver com o pastoreio.
As bucólicas são poemas de Virgílio, que tem como cenário a vida dos pastores, né, basicamente na Itália, do tempo dele. Virgílio, ele nasceu em 70 antes de Cristo e morreu em 19 antes de Cristo. Né? Tem uma vida relativamente bastante bem documentada, então essas datas são bastante certas. E ele é maior, certamente, pode-se dizer assim, dos poetas romanos, junto com Ovídio e Horácio. Normalmente ele é citado, mas desses três, dessa trinca, Virgílio, Ovídio e Horácio, Virgílio é considerado o maior dos poetas latinos, o que certamente mais influenciou o nosso Ocidente pós-romano, que, como eu digo, de certa forma continua aí. Então, e as bucólicas são o primeiro trabalho, digamos, publicado do Virgílio. Depois vem as geórgicas, que são sobre o trabalho agrícola, ou tem como cenário o trabalho agrícola. E, por fim, a famosíssima Eneida, a epopeia da fundação de Roma, a partir da queda de Troia. Né? O Virgílio, ele é fundamental para todo mundo que, de certa forma, passa por uma derrota, por uma grande decepção, por uma grande perda, né? Uma nação, no caso, a troiana, que é destruída pelos gregos, e vai renascer na forma de Roma, porque a história da Eneida é a história de Enéas, que é um guerreiro troiano que sobrevive à queda de Troia, né? E ele agarra a estatueta, né? Que é o paládio, o símbolo de Troia, o símbolo da essência de Troia, agarra o seu filho e Ascânio, e ele embarca e vai pelo mar até chegar, né, no Lácio, na Itália, e fundar uma cidade que será ancestral de Roma. E essa é a história da Eneida. Então, a cidade que se tornará o grande império do mundo, Roma, a cidade eterna, ela nasce dessa essência de uma cidade destruída, que é Troia. Tem toda uma reflexão que a gente pode fazer aí, né? Mas isso vai ser Eneida. Então, vamos ver aqui, portanto, a quarta bucólica de Virgílio, que está aqui na página 107, eu tinha marcado, acho que é aqui. Tá? Então, vamos lá, já vamos lendo aqui no latim, estamos aqui com o francês do lado para ajudar, mas vamos nos concentrando aqui no latim. Então, começa com uma invocação às musas, né, as musas da Sicília, enfim, uma região que, de certa forma, é uma região de sonho para a Itália, daquele tempo. Né? Você tem a Itália continental, a Sicília é, obviamente, uma ilha que, de certa forma, representa, sim, parte daquela civilização, mas como toda ilha, no fundo, é o símbolo de algo mais misterioso, né? O símbolo de uma outra realidade. Então, acho que é já algo que a gente pode ver como um aspecto dessa invocação. Então, si quelides musai, Paulo maiora canamus, non omnis arbusta iuant humilesque muricae, si canimus silvae sint consule dignae. Então, musas de Sicília, ou da Sicília, Paulo maiora canamus, cantemos algo um pouco maior. As três éclogas ou bucólicas anteriores, estão ali os pastores e tal, tem coisas muito interessantes, a gente vai ver um detalhe depois. Mas são bucólicas sobre os problemas ali até de reforma agrária, digamos, dos pastores, tem a questão, tem poemas de amor aí também, mas então aqui ele fala, agora vamos falar de algo um pouco maior. Nem todo mundo gosta de arbustos e dos tamarindos humildes, ou seja, era um pouco o cenário das bucólicas anteriores ali, no interior, né, digamos, da Itália. Vamos falar de outra coisa. Então, se nós vamos cantar os bosques, as selvas, silvas, né,
que obviamente é a origem do nome silva, né, é a palavra latina que significa um bosque, uma floresta. Se nós vamos cantar as florestas, então que sejam florestas dignas de um cônsul, né? O cônsul era o chefe de governo, era a autoridade máxima na Roma republicana e depois na Roma imperial também. Isso aqui é da época da Roma imperial. Já, né, esse poema, a gente vai ver por quê, ele pode ser datado basicamente do ano 40 antes de Cristo. E em 44 a.C. tinha havido o assassinato de César, e nesse momento Augusto, como herdeiro de César, já tinha assumido o comando de Roma, embora ainda durante a guerra civil contra Marco Antônio, ou contra Marco Antônio e Cleópatra, que vai durar até o ano 31 a.C. Então estamos num momento de reacomodação e de surgimento do Império Romano. Mas mesmo durante o Império, esses cargos republicanos, como o de cônsul, vão continuar, nem que seja simbolicamente. Então, dignas de um cônsul dignas das mais altas honras. Então, vamos falar aqui das coisas mais importantes. De toda forma, é interessante como ele, quando fala dessa questão do cargo, né, do cônsul, né, você está, então, introduzindo aqui essa dimensão, no fundo, política, né, num poema que é bucólico e que é mais do que bucólico, mas que não é para ser político, para a gente ver como está tudo junto. Então, Ultima cumai venit iam carmine saitas. Bom, eu estou usando a pronúncia restaurada do latim, chamada pronúncia restaurada, que é o que se imagina que fosse a maneira que os romanos dessa época falavam, né? E eu acho que tem a ver porque é a pronúncia deles. Normalmente, quando eu falo de textos cristãos, eu uso a pronúncia, prefiro usar a pronúncia eclesiástica, porque aí tem mais a ver com a sonoridade que foi adquirindo o latim na igreja, né? Mas então parece, às vezes, mais estranho, porque a gente está mais acostumado com a eclesiástica. Então, de toda forma, vou preferir aqui a restaurada. Então, venit, por exemplo, em vez de venit, aitas, em vez de etas, né? Então, ultima cumai venit iam carmines aitas. Já está vindo, está começando a última idade, né? Última aitas, é de onde vem, por exemplo, a palavra etário, né, que tem a ver com idade. Então chega, Iam venit, está chegando a última idade do canto, do poema, do canto de Cuma. Cumas. O que é o canto de Cumas? Cámiles, Cumai. Aqui ele está fazendo referência às profecias da Sibila, as famosas profecias da Sibila de Cumas. Sibila é uma palavra que basicamente significa profetiza. E havia na antiguidade toda uma tradição de profetisas, sempre mulheres que anunciavam o futuro, né? Acho que isso tem a ver com toda uma cultura aí que nós temos até hoje, né, das ciganas e das videntes, né? Geralmente são mulheres. Enfim, havia o famoso oráculo de Delfos. Aí não era propriamente uma sibila, porque a moça lá que falava oráculo era uma espécie de médium, né? Ela recebia ali o fumo que saía da terra em Delfos e ficava de alguma maneira embriagada com esse fumo e pronunciava o oráculo. As sibilas eram, então, de certa forma, as videntes, e a mais famosa era a Sibila de Cumas, que é uma cidade perto de Nápoles, na Itália, segundo a lenda, né? Tudo isso é lendário. Mas o que é a lenda da Sibila de Cumas? É o seguinte, no final do período da monarquia em Roma, que é o período inicial e grande parte lendário de Roma, o rei Tarquínio, que é o último rei de Roma, ele está lá em Roma, mas de repente chega uma mulher muito estranha, né, que não é dali, né, chega em Roma, a gente imagina assim, que ela, né, pergunta, quem que é o chefe aqui, né, levam ela para o rei Tarquínio, e
E ela fala o seguinte, olha, eu tenho aqui 9 livros, né, uma quantidade de livros, que, não sei se era em formato de códex, né, ou em formato de rolo, mas podia ser 9 rolos, né, 9 livros, né, o livro pode ser um códex, ou seja, o livro que a gente conhece, ou pode ser um rolo. Eu tenho aqui 9 livros, e aqui está escrito tudo que vai acontecer aqui na sua cidade, no mundo, né, daqui para frente. Né. E se você quiser ter esses livros que vão te dizer tudo que vai acontecer no mundo, é tanto, o preço é tanto. E era um preço altíssimo. Era um preço altíssimo. Né? E o Tarquínio falou, de jeito nenhum, não quero saber, não. Aí a Sibila fala assim, então tá bom. Então ela pega 3 desses volumes e joga no fogo. Tá aqui. 3 estão no fogo. Queimando ali. Aí o Tarquínio olha assim, né? E ela fala assim, então, agora tem 6 livros, né? E o preço é tanto, o mesmo preço. Quer? Aqui está tudo que vai acontecer, só que agora tem uma parte lá que você não vai saber, mas ainda tem, né, bastante coisa aqui nesses 6. E o Tarquínio, não, esse preço é um absurdo, não vou, não quero. Ela pega mais 3, né, joga no fogo. Então já queimou 6 dos 9. Aí, ó, sobraram aqui 3, Tarquínio. Né? Você quer? O preço é tanto, o mesmo preço. E o Tarquínio agora muda de ideia, fala, eu quero. E acaba então pagando, não foi um bom negócio, né? Paga o mesmo preço que ela tinha pedido pelos 9, paga por 3. E né, então compra esses 3 livros cheios de profecias sobre o que ia acontecer. Esses livros aparentemente existiram, porque todos os historiadores dizem que eles ficaram guardados lá num dos templos de Roma, e guardados lá em segredo, e não era assim para ficar todo mundo lendo. Né? Então, em situações de perigo, né, em situações extremas, as pessoas iam lá, enfim, os cônsules, as altas autoridades, os álgures, talvez, o pontífice máximo de Roma, iam lá, abriam uma espécie de cofre onde estava, né, e liam ali um pedaço para ver, para se orientarem. Né. Aparentemente foi assim que eles ganharam a terrível Segunda Guerra Púnica, né, quando Roma quase foi derrotada por Aníbal, de Cartago. Então, no pior momento ali, Roma cercada, Aníbal para invadir, para destruir Roma, eles vão lá, vamos abrir aqui. O que a Sibila diz? Acharam lá, nesse livro, um lugar que diz o seguinte, olha, vocês têm que trazer uma pedra, que é uma divindade, que está, agora não lembro em qual cidade na Grécia. Vocês têm que trazer, enfim, como se fosse um oráculo, né? Você consulta ali, abre uma página, o que dizia? Tem que trazer uma pedra. Então, no meio disso tudo, eles conseguem mandar uma expedição, um navio vai lá e conseguem pegar uma pedra que era venerada como uma divindade, agora realmente não me ocorre a localidade. E trazem para Roma, e o certo é que Roma acaba, então, conseguindo sair desse perigo e vencer a Segunda Guerra Púnica, derrota Cartago, depois vai continuar na sua carreira, né, de criação do seu império e tudo isso. Mas o certo é que, aparentemente, isso é estabelecido no ano 80 a.C., portanto, 10 anos antes do nascimento de Virgílio, houve um incêndio, queimou esse templo e queimou os livros da Sibila. Queimou aqueles 3 livros que tinham restado. Os romanos ficaram devastados, eles fizeram então um esforço para recuperar pelo menos alguma coisa que as pessoas lembrassem. Então, desses momentos em que tinham sido consultado e tal, tinha ficado alguma tradição, e em outras cidades até do Império havia alguma tradição. Olha, não, realmente o que dizia era isso, não se sabe muito bem. O certo é que recompuseram uns retalhos aí dos livros da Sibila, mas no século, guardaram novamente, mas já na era cristã, em algum momento um general romano resolveu queimar aqueles livros. Falou, isso aqui não está mais dando certo. E resolveu queimar esses novos livros da Sibila. Foram compostos em algum momento, já na era cristã, os oráculos sibilinos, que é uma espécie de
digamos, imitação do que se imagina tivesse sido o conjunto dos livros da Sibila. E isso nós temos, sobreviveram os oráculos sibilianos, você vai ver em algum lugar, mas todo mundo considera que não são, de forma nenhuma, os originais, né? Inclusive porque já estão cheios de temas cristãos, bem que isso, pode ser que sim, pode ser que não. É um conjunto de poemas, basicamente, mas muito interessante. Um dia, quem sabe, a gente fala aqui numa próxima sessão, dos oráculos sibilianos especificamente. Mas, enfim, então, é curioso, porque 80 a.C. é quando Roma está entrando na fase que vai ser a última fase da República. No nosso curso de Logopolítica, a gente falou bastante dessa época. Guerras civis, para cá e para lá, mortandades, massacres, isso tudo vai culminar na ascensão de César, depois as guerras civis que se seguem a César. Mas é curioso que o incêndio tenha vindo justamente nesse momento que começa uma mudança da história romana, e Roma, de certa forma, perde um pouco o rumo, né, a partir daí. Mas vai encontrar, né, um novo rumo onde? Na cristandade. Roma hoje é Roma, né, é o símbolo da cristandade, não mais de um império pagão, né. Então, isso são as profecias da Sibila, as profecias de Cumas, é disso que ele está falando aqui. Então ele está dizendo que está chegando a quarta idade, a última idade, perdão, né, prevista nas profecias. O que é? Imagina-se que seja uma menção às 4 idades do mundo. Essa lenda, essa teoria das 4 idades está muito presente nas tradições antigas, greco-romanas, e ela é recolhida, por exemplo, justamente no livro de um dos colegas de Virgílio, que é o Ovídio, nas Metamorfoses, tem lá, onde está mais descritinho o que são as 4 idades. Então, as 4 idades são a idade de ouro, onde o mundo é perfeito, depois a idade de prata, onde já começa a complicar, a idade de bronze, onde o mundo realmente já decaiu bastante, é uma idade basicamente de guerras, e aí vem a idade de ferro, que é a pior de todas, é a quarta idade, que é aquela onde a humanidade está numa decadência completa, o mundo está uma bagunça completa. Essa teoria das 4 idades, ela corresponde a uma, talvez haja uma correlação a aquilo que está no pensamento hindu, né, que também prevê ou fala de 4 idades cíclicas, né? O Manvantara são o conjunto de 4 idades que depois se repetem, e é no mesmo esquema, são 4, a primeira é a melhor, a segunda mais ou menos, a terceira é ruim, e a quarta é péssima. E os hindus acreditam que nós estamos na 4ª idade atualmente, que é a Kali Yuga, a idade da destruição, a idade das trevas, né? E o que acontece? Tanto na doutrina hindu, das 4 idades, quanto na doutrina greco-romana, sim, a humanidade começa do alto e vai decaindo, né? É um pouco o contrário do progressismo, né? Na ideia do progressismo, a gente vai subindo, né? Sempre, o mundo vai melhorando. São maneiras diferentes de ver. A ideia das 4 idades nesse esquema, em que tudo vai caindo, tudo vai piorando, degenerando, também tem a ver com a queda, né? Aí com a doutrina bíblica da queda, que aí não tem propriamente as 4 idades, mas, olha, tudo era perfeito no paraíso, de repente, né, a humanidade, por um motivo ou por outro, decaiu, né? Quer dizer, o motivo é o que está lá, mas a gente pode interpretar de muitas maneiras. E hoje nós vivemos essa vida da humanidade decaída, mas tem a ver, né? Tem a ver. E nesses 3 casos, hindu, greco-romano e bíblico, nós temos algo que é semelhante, que é o seguinte: tá, então chegou na idade do ferro, né, ou na Kali Yuga, né, ou estamos aqui no mundo da queda. Vai melhorar? Vai. Né, mas vai melhorar aos poucos? Não. Né, não é então que você, estamos aqui na idade do ferro, mas vamos nos organizar e tal, vamos melhorar aqui, dali, quem sabe, daqui a pouco a gente consegue chegar na idade do bronze, aí tá lá na idade do bronze, olha, né, ralando ali, vamos conseguir chegar na idade de prata e um dia a gente chega de volta na idade de ouro. Não, não é assim. Em nenhuma delas. Em todas elas,
você tem essa queda e, de repente, uma subida abrupta, uma reascensão abrupta, né? Bíblica, enfim, é a salvação, é a redenção do ser humano, né, por Jesus Cristo. Kali Yuga, você está lá e no final da Kali Yuga você começa a ter sementes de uma nova idade de ouro, de uma nova idade perfeita sendo plantadas, né, sementes de luz, digamos assim, e depois de uma catástrofe final, o mundo acorda novamente na idade superior, na idade de ouro. E na doutrina greco-romana é um pouco assim, você não tem a ideia de uma ascensão gradual. O que vai ter que estar refletido aqui é uma nova idade de ouro. Tá? Então, basicamente é o seguinte, acabou a idade das trevas, acabou a idade de ferro, é o que ele está dizendo aqui, né, a última idade. Né? Esse é o momento do qual ele está falando. Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. Do seio dos séculos, íntegro, né, palavra que nós temos, lá do meio dos séculos, do coração dos séculos, das eras, nasce uma grande ordem, Magnus Ordo, Integro Saeclorum Nascitur. Então, está nascendo algo, né? Acabou a idade de ferro, nasceu algo, vai nascer algo. O Virgílio aqui está dando continuidade, no fundo, às profecias da Sibila, está profetizando. Está nascendo algo, nasce esse presente histórico, nasce algo, nasce, a gente vai tentar dizer uma nova ordem, não é o que está, né? É uma grande ordem, né? Ordo. Então, esse verso, ele acredita-se que ele está na base justamente da expressão nova ordem, né? Que é uma expressão que ficou muito famigerada, pela sua utilização para descrever, no fundo, aquilo que a gente pode chamar também o globalismo. Mas o Novus Ordo é uma expressão que está no selo dos Estados Unidos da América, que é um selo muito discutido, assim, pelo ponto de vista místico, né? Já falamos um pouco em outra sessão, acho que foi numa sessão do Código-Fonte, falamos da simbologia do 13, do selo dos Estados Unidos, mas está lá também, e está na nota de dólar, né, a expressão Novus Ordo Seclorum, né, que é quase o que está aqui no Virgílio, só que é Novus e não Magnus. Então, nova ordem dos séculos, está lá no começo, né, no selo original dos Estados Unidos da América. Então, o que é essa nova ordem? A América nascendo, os Estados Unidos nascendo como um outro país, terra da liberdade, essa é a ideia que provavelmente eles quiseram colocar lá, mas muita gente fala, isso aqui já é uma conspiração para, né, dominar o mundo e tal. Bom, o certo é que esse verso aqui foi seguramente a inspiração. Isso aqui, né, não é nova, né? É grande, faz alguma diferença, talvez, embora seja nova, né? Porque está falando do nascimento de uma nova ordem. Então, nova ordem não é necessariamente uma coisa ruim, né? Se você está numa ordem ruim, de repente nasceu uma ordem boa. Então, essa coisa de essa pecha que a expressão nova ordem adquiriu, é complicada da gente mantê-la, porque parece assim, então nunca vai poder renovar, né? Você nunca vai poder ter uma reascensão. Essa reascensão, justamente, que a gente, desde a antiguidade, na humanidade, a gente imagina que seja uma reascensão abrupta. Acho que a gente precisa, né, matizar um pouco isso. Então, o que eu tenho falado muito com o pessoal do curso, apenas um pouco, é o seguinte, né? Eu acho que a gente tem que pensar essa coisa da ordem em 3 andares, em 3 camadas. Você tem o estado natural da humanidade, digamos, que é o caos, que é a desordem, né, que é a injustiça, etc. Né? Você pode impor uma ordem inferior, né,
uma ordem que, a pretexto de combater o caos, você estabelece algum tipo de esquema totalitário, de mando, de imposição. Né? Você estabelece uma ordem, mas é uma ordem ruim. Né? É uma ordem dos poderes inferiores. É o que, no Novo Testamento, Jesus, São Paulo, chamam de cosmos. Cosmos significa ordem, em grego. O cosmos. E cosmos não é uma expressão muito legal no Novo Testamento. Jesus está sempre dizendo, olha, não se apegue ao cosmos. Geralmente se traduz como este mundo. Né? Não se apegue a esse mundo daqui, mas é o cosmos, é a ordem. Né? Então, Jesus, de certa forma, é contra a ordem, a velha ordem, a ordem inferior. Né? Você tem, então, o caos, que está aqui, né? E, digamos, como a situação que deu o pretexto para o estabelecimento de uma ordem tirânica, mas o caos ele também é uma efervescência pela qual, nessa teoria, você precisa passar para sair de uma ordem inferior, de uma ordem tirânica, para chegar ao que é uma ordem superior. Né? A uma ordem superior, que é o Magnus Ordo, aqui do Virgílio. Né? Certo? Então, quando a gente fala de ordem, pode estar falando de duas coisas, e a gente não necessariamente vai ter na ordem algo bom, mas também não necessariamente vai ter na ordem algo ruim. A ordem inferior é essa ordem que, no fundo, considerando os problemas da humanidade, fala, você vai solucionar esses problemas tiranizando. Né? Não, a gente tem que aceitar esses problemas, viver esses problemas através deles e almejar chegar a uma ordem superior. Uma ordem que não é, então, uma ordem tirânica, que é uma ordem de liberdade, se você quiser. Né? Então, em termos de Novo Testamento e cultura grega, né? Então, eu gosto de pensar, então, em termos de cosmos, aqui como ordem inferior, você tem o caos, que é, no fundo, a vida humana. Né? E você tem a basileia, que é o reino. Né? O reino de Deus, o reino dos céus, que Jesus está sempre anunciando. Você precisa passar pelo caos, pelo sofrimento histórico, inclusive. Né? Embora, então, exista sempre essa tentação, olha, as coisas estão ruins, então vamos aceitar uma tirania, uma ordem tirânica, porque é melhor do que o caos. Não, você tem que aceitar, eu acho, né? E batalhar por uma basileia. Bom, então, o que vai acontecer? Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna. Está voltando a Virgem, está voltando o reino de Saturno, diz Virgílio aqui. Né? Então, Iam redit et Virgo, a Virgem, e o reino de Saturno. O reino de Saturno é como eles qualificavam a Idade de Ouro. Né? Saturno, assim, você tem uma sucessão de reis dos deuses, né? Que é trabalhada de formas diferentes, aí, diferentes poetas, Hesíodo e tal, mas basicamente acabou se associando o reinado, que não é o primeiro necessário, o primeiro é o de Urano, né? Depois vem o de Cronos, que é Saturno, pai de Zeus. Né? Então se associou o reinado de Cronos, de Saturno, a essa era de ouro. Né? E você pode ver que provavelmente isso é uma tradição muito antiga, porque ela é anterior a toda uma elaboração mitológica, na qual a figura de Saturno, de Cronos, foi negativizada. Né? Então, Cronos é morto por Zeus, né? Enfrentado por seu filho Zeus, que se rebela contra ele, aí que você tem a guerra entre os titãs, dos quais Cronos é um, né? E os deuses, que serão os deuses olímpicos. Né? Então, na mitologia mais clássica, o período de Cronos, de Saturno, é um período de uma certa tirania, e Zeus e os deuses olímpicos é que vão enfrentá-la e substituí-la. Mas existe um substrato anterior, no qual esse período de Saturno
é o período magno, é o período da Idade de Ouro. Não se sabe exatamente por quê. Além disso, Saturno está associado à Itália, né, a Península Italiana. Né. Tem um verso eu acho que é das Geórgicas, do Virgílio, que é o livro posterior. Sim, é das Geórgicas, onde ele diz: Salve magna parens frugum Saturni Atellus. Então, salve, grande mãe dos frutos, terra de Saturno. O que é a terra de Saturno? Saturno e Atellus é a Itália, né? É a terra de Saturno. Então, também numa dimensão positiva, né? Então, está chegando de volta, anuncia o Virgílio, o reino de Saturno, aqui entendido como a Idade de Ouro, e a Virgem. Que Virgem? Que Virgem, né? Muitos vão entender que é a figura da justiça, alguns intérpretes, né, que não querem dar nenhuma mão à palmatória cristã. Não, isso aqui é uma referência a Astraea, ou Astrea, que é a deusa da justiça, que era virgem na mitologia, então ela vai voltar agora. Né? Então está sendo feita uma alusão. Tá bem, então tá bom. Pode ser alguma alusão astrológica, talvez, ao signo de Virgem, pode ser. Mas o certo é que ele está falando da Virgem. Né? Então, está chegando aí, uma Virgem está chegando à Idade de Ouro, ou seja, a Idade de Ouro está chegando, vou assim forçar um pouquinho a tradução, através de uma Virgem, né? Pelo ventre de uma Virgem, quem sabe. Já uma nova progênie, né, uma nova geração, desce do alto do céu. Desce do alto do céu. Uma nova geração. Uma nova geração não é necessariamente um conjunto de pessoas, pode ser um só. Desce do céu. Então você tem, no Credo, por exemplo, né, onde diz, olha, né, Jesus Cristo criado, né, gerado, não criado, né, antes de todos os séculos, que estava lá, e descendit de cielo. E propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de celis, né? Descendeu dos céus, na verdade. Então, Jesus que, né, propter nos homines, por causa de nós, homens, e propter nostram salutem, por causa da nossa salvação, ou pela nossa salvação, desceu dos céus. Então, você tem aqui uma virgem, uma nova geração, que pode ser uma pessoa ou toda uma geração, que desce do céu. E, pelo que vem agora em seguida, acho que a gente pode entender que é o nascimento de uma pessoa, de um bebê. Essa nova progênie que desce do céu, através de uma virgem. Aí diz aqui, né? Tu, modo nascenti puero, quo ferrea primum desinet ac toto surget gensaurea mundo, casta faue lucina, tu siam regnat Apollo. Então, tu, quem? Lucina, aqui se entende que seria Lutina, né, na tradução, na pronúncia eclesiástica. Entende-se que é uma referência a Ártemis, e, inclusive porque em seguida você tem a referência a Apolo, que é irmão de Ártemis, ou Diana, né, irmã de Apolo, e que é virgem também, que é uma das virgens do Olimpo, né? Não tinha muitas. Enfim, mas tinha. Ártemis não era... Atena também era virgem. Mas Ártemis é conhecida como Virgem do Olimpo e tal. Um dos nomes que se lhe é atribuído é Lucina, ou Lutina, que tem a ver com luz, claro, em latim. Então, casta, né, casta, Lucina, casta, como em português. Faue, ou fave. Aqui nós temos a raiz do verbo favorecer, né? Favere ajudar, favorecer, cuidar.
Então, casta virgem, tu, né, cuida, fave, modo nascente puero. Esse menino, puer, né, puericultura, né, um menino, um bebê, né, que acaba de nascer, modo nascente, que acaba de nascer. Cuida dele, certo? Então, cuida desse menino, ó virgem. Que é esse menino? Quo, por ele, né, pela primeira vez, né, férrea desinet. Se desfaz, digamos assim, se desmonta a férrea, entende-se, aqui vai a palavra gens, que é um agente, um povo, né, uma humanidade. Por ele vai se desfazer essa humanidade da Idade de Ferro, essa humanidade sofredora que está no fundo da pior das idades, né, actoto surge e de maneira totalmente, né, de maneira total, englobante, surget gens aurea, surge a humanidade de ouro, a humanidade da Era de Ouro, né, no mundo, né, em todo o mundo. Né. Na verdade, todo mundo, em todo o mundo. Então, está falando de uma coisa que não é só ali da Itália. Então, essa aqui é a profecia, quer dizer, ele está adiantando, falando do nascimento do filho do amigo dele, que é o cônsul, né, e que vai ser, está prevendo, esse menino vai ser o máximo. Difícil. Né? Então, está dizendo, inclusive, que esse nascimento vai trazer o fim da Idade de Ferro, né, o fim da Kali Yuga e o começo da Idade de Ouro, o recomeço de uma nova Idade de Ouro. Em todo mundo, certo? No contexto aqui de uma virgem. Tuus iam regnat Apolo, então, volta também o reino de Apolo, né? Apolo, né, um dos principais deuses também da religião grega, um deus, assim, a mitologia que a gente conhece é uma mitologia já sistematizada, né? Esses deuses que a gente aprende a correlacionar com o filho de um, o filho de outro, né, originalmente são deuses independentes. Né? Você pode dizer que cada um deles expressa um aspecto diferente da divindade, então Apolo, filho de Zeus, mas eles são independentes, originalmente. E Apolo é, enfim, o deus de uma certa subcultura religiosa da antiguidade, né? Não só da Grécia, né? É Deus, né? É o Deus solar, sim, é o Deus da iluminação, é o Deus da poesia, é o Deus da criação, é o Deus das artes, né? Isso se tornou muito identificado com tudo isso, né? É um Deus importantíssimo, muito ambíguo, como todos os deuses, né? São muito ambíguos. Mas Apolo é essa figura do Deus criador, de certa forma. Né? Zeus também mas aqui é Apolo, que aparece como Deus criador. Então, está reinando, né? Veio a reinar, volta a reinar Apolo, nesse momento. Né? Então, te queadeo decus hoc aevi te consule inhibit polio et incipient magni procedere menses te eduque. Então, aqui sim, tem um momento em que ele está aqui dando uma bajulada no Pólio, que é amigo dele, que foi escolhido para ser, aparentemente, cônsul do ano seguinte. Então, isso nos permite datar esse poema de 40 a.C., ano 40 a.C., que é o ano em que foi cônsul o Asinius Pólio. Então, através, né, esse momento vai se dar, então, no teu consulado, ó Pólio, né? Essa é a ideia. E agora, então, começam a marchar adiante os meses sob o teu consulado, sob o teu
poder, né? Bem, então, claro, você está aqui correlacionando, uma vez mais, com esse ambiente político, com esse ambiente histórico daquele momento, né? Nesses versos aqui. Mas agora vejam. Si qua manent sceleris vestigia nostri inrita perpetua soluent formidine terras. Se permanece algum vestígio do nosso crime, né, sceleris, de onde vem a palavra acelerado, né, se permanecem vestígios, vestigia, do nosso crime, da nossa grande falta, da nossa queda, né, do nosso pecado original, acho que a gente pode imaginar, né? Se permanece, então, ainda algum vestígio, como permanece, né, do nosso pecado, o que vai acontecer agora? Inrita, tendo perdido o poder, eles... aqui, gramaticalmente, a gente tem que forçar um pouquinho para traduzir melhor, mas esses vestígios terão perdido o poder, esses vestígios da falta do pecado original terão perdido o poder, né? E as terras se libertarão, soluent. As terras se libertarão, se verão libertadas. Seria assim, ao pé da letra, assim, esses vestígios, ao se tornarem inválidos, ao se tornarem inoperantes, né, eles libertam a terra. Mas não, eles libertam a terra, ou as terras, não por serem vestígios do crime, mas porque por ser o momento em que eles se tornam inoperantes, com esse nascimento de um menino, né? Então, eles libertam a terra da perpétua formidine, do medo perpétuo, né? Formidine aqui é da mesma raiz de formidável, né? Só que formidável adquiriu um sentido positivo, né, na nossa língua pós-latina. Mas, originalmente, essa raiz do formis dá uma ideia de terror, de medo, né? O terror, às vezes, era um terror de algo poderoso, então, do poderoso você passa para aquele que te pode proporcionar algo, então você passa para o formidável no sentido do bom, mas originalmente é algo que te apavora. Então, nesse momento, com esse nascimento de um menino através de uma virgem, o pecado original se desfaz, né, a nossa falta original, nosso erro, crime, né, ao pé da letra, original, se desfaz e toda a terra se vê libertada do medo, se vê libertada desse terror, do terror perpétuo, que, portanto, não será mais perpétuo, né? Ile deum vitam accipiet, divisque videbit, per mixtos heroas, et ipse videbitur illis, pacatumque reget patris virtutibus orbem. Então, ele, o menino, ele aceitará a vida dos deuses, a vida divina. Ele receberá a vida divina. Você pode imaginar, avançando um pouco na tradução, ele será venerado como um deus. E ele verá, ele será visto, verá os heróis misturados com os deuses. Então, os heróis, os anjos, talvez, a gente possa correlacionar, ele se movimentará aí no mundo angélico, no mundo divino, né? Videbit heroas per mixtos divis, et ipse videbitur illis, e ele próprio será visto por eles, né? Ele próprio será talvez venerado pelos anjos, né? Os anjos veneram ao Cristo, obviamente, né? Regerá, reget, orbem, o mundo, todo o mundo, pacificado, pacatum, virtutibus patris, pelas virtudes do Pai, né? Então, bem, esse menino aqui, filho de um cônsul, né,
Então ele vai ser o máximo, ele vai ser cônsul também, ele vai governar o mundo quando for adulto, pelas virtudes do seu pai, que é o meu amigo aqui, o atual cônsul. Pode ser, mas assim, está falando da Sibila, está falando das profecias, né? Virgílio não é assim banal, né? Virgílio era um poeta que tem um senso religioso, um senso do divino extraordinário, em todas as suas palavras. Está falando de outra coisa. Ele está vendo outra coisa no futuro próximo, mas não tão próximo, né? 40 anos antes de Cristo. Eu acho que não é exagero a gente imaginar que isso aqui, uma visão que chegou ao Virgílio. Pode ser coincidência? Pode, né? Mas ele está vendo o nascimento de um menino, de uma virgem, né? Do ventre de uma virgem, um menino que trará a nova idade de ouro, um menino que redimirá a humanidade do seu pecado original e que reinará sobre um mundo pacificado pela força do seu pai, né, que é Deus. Né? E ele próprio terá a vida divina, ele próprio será Deus. É isso que a gente pode trazer desses versos aqui. É difícil trazer outra coisa. Né? Pode dizer assim, tá bem, é isso que é, mas não, isso que ele viu e tal, e não quer dizer nada, porque existem coincidências no mundo. Pode ser, né? Pode ser, mas né? Se existe uma profecia antes de Cristo, sobre o nascimento de Cristo, é essa aqui. Né? Além, claro, de tudo que está no Velho Testamento. Mas né? Depois continua e tal, mas acho que a gente pode ficar por aqui, porque nessa análise aqui, porque essa profecia é muito forte. Né? E ela que, desde a antiguidade, assim, desde depois que surge o cristianismo, os cristãos enxergam como uma profecia. E vem Virgílio, uma figura cristã antes do cristianismo, tanto que na Divina Comédia de Dante Alighieri, o Dante encontra justamente Virgílio, né? Virgílio, como nasceu anticristo, né, pela doutrina de então, ele não pode subir ao céu, mas ele, como viu tudo, ele, né, ele não se perde, né, não está perdido nem no inferno, nem no limbo, né, nem no purgatório. Então, Virgílio é que vai guiar o Dante pelo inferno e depois pelo purgatório, mas quando chega no céu, Dante, agora é contigo, eu não posso entrar, porque eu nasci antes, não recebi o batismo, já não recebi a salvação diretamente, né, tive a intuição. Bom, o certo é que os cristãos de todas as idades sempre enxergaram em Virgílio um profeta. Né? Então, está aqui. Né? Muitos de vocês talvez já conheçam, né, mas quero entrar um pouquinho no detalhe aqui, para a gente ver que é difícil enxergar de outra maneira, senão como a maneira que está aqui gritando para ser enxergado. Fala, eu sou uma profecia do nascimento de Cristo, diz esse texto aqui. Né? Perfeita não, porque está misturado aqui, tal, Cecília, bom, por que Cecília, depois fala de outras coisas e tal, como é que vai ser a idade de ouro, e aí já começa a misturar com... No fundo não é tão misturado assim, mas com outros elementos culturais, mas esse conjunto de versos aqui me parece bastante claro. Enfim, né? Então, Natal, isso aqui é um Natal pré-cristão, como eu falei, um Natal antes de Cristo. E isso nos leva para algo que eu quero estudar mais com o pessoal do curso de Logopolítica, que é a ideia do que a Simone Weil é uma extraordinária escritora francesa, né? Para quem não conhece, todos os livros da Simone Weil valem imensamente a pena. Simone Weil, ela chama de intuição pré-chrétienne, né? As intuições pré-cristãs. E ela vai sobretudo nos gregos, ela não gosta muito dos romanos, infelizmente. Mas ela vai nos gregos, sobretudo em Platão, em outros, né? E destrinchando inúmeros textos de Platão, ela encontra realmente muito mais do que uma atmosfera, né? Uma correlação gigantesca entre os textos platônicos, sobretudo, e o cristianismo. Né? Ela encontra o cristianismo já
plantado e florescendo na filosofia grega, em Platão e toda uma série de tradições gregas pré-platônicas. Agora, acho que aqui o Virgílio teve uma intuição pré-chrétienne, uma intuição pré-cristã, sem a menor dúvida. Assim, com algumas dúvidas, mas 40 a.C. Né? Tá certo? Bem, só para encerrar, porque eu falei que ia falar de um outro aspecto, mas, para quem não sabe, nas bucólicas, aqui de Virgílio, na primeira bucólica, nós temos uma frase famosa para nós brasileiros, que é essa aqui. Na primeira bucólica, o que é a primeira bucólica? Rapidissimamente, são dois pastores que se encontram ali no interior da Itália, e um fala assim, olha, eu perdi tudo por causa de uma situação política lá, perdi minha terra, perdi meu rebanho e tal, estou aqui na Pindaíba. E o outro fala assim, não, eu estou tranquilo, eu consegui de volta a minha terra, consegui de volta o meu rebanho, e onde é o Cícero, onde ele expressa isso, que ele conseguiu essa frase aqui, libertas quaesera tamen respexit inertem. Então, nosso famoso, né, de Minas Gerais e do Brasil todo, libertas quaesera tamen, né, a liberdade que, né, embora tardia, né, respexit inertem, ela contemplou o fraco, né, já quando ele não esperava. Depois vai continuar, claro. Mas essa é a situação. Então, a liberdade é a restituição da propriedade dele, mas a gente pode imaginar que é mais, né? Podemos talvez projetar, claro que aqui de maneira menos clara, mas uma certa intuição pré-chrétienne também, da restauração da liberdade do ser humano, que vai justamente resgatar o fraco quando ele menos espera, né? Na verdade, não está ali para resgatar o forte, não está ali para resgatar o poderoso, está ali para resgatar aquele que perdeu tudo. Você perdeu tudo, mas estou te devolvendo aqui, devolvendo a sua liberdade, quando você não esperava. Tardia? Tardia. Né? No Brasil, nós temos essa cena, né? A gente está sempre esperando uma liberdade tardia. Mas talvez possamos ver aqui também uma profecia de Virgílio. O certo é que o imperador Constantino, imperador que transformou, né, o Império Romano no Império Cristão, ele considerava que todas as bucólicas, todo o conjunto das bucólicas de Virgílio eram uma profecia, eram proféticas do cristianismo. Né? Tá bastante intenso ali na quarta, mas aqui na primeira, por exemplo, a gente pode ler de uma maneira assim. Tem outras que são mais difíceis, outras mais permeáveis a esse tipo de leitura. Mas libertas quaesera tamen é uma expressão política, claro, mas é uma expressão também de fé religiosa. Né? Então, nós vimos lá na profecia da quarta bucólica que esse menino, nascido de uma virgem, ele vai libertar a terra do crime original, né? E libertar a terra desse terror, né? Desse reino do terror. Então, a ideia da libertação, né? Está presente em toda essa obra, e aqui com essa expressão muito, muito cara, né, a todos nós, tá? Libertas quaesera tamen. Então é isso, pessoal. Um Natal muito maravilhoso para todos vocês, né? Um momento de alegria, de paz, de felicidade, de fé, com suas famílias, com todos os seus entes queridos, é o que eu desejo a todos, né? Tentei proporcionar aqui alguns elementos de reflexão para todos nós, né? Que seja um Natal de esperança, de liberdade para brasileiros que acreditam que nós poderíamos ter mais liberdade do que nós temos hoje. Mas que seja de liberdade e de esperança, liberdade para toda a humanidade, né? A humanidade tem alguma coisa lá atrás que aconteceu e que nos trava até hoje, né? Tem um crime original, tem uma falta, tem uma queda. Né? Mas temos aqui todas as tradições, todas as religiões nos trazendo a esperança de uma idade de ouro, né? E
Para os cristãos, essa idade de ouro, ela chega no fundo todo ano, todo 25 de dezembro, com o nascimento de um menino, né, do ventre de uma virgem. Então, nós temos aqui acho que um momento também de compartilhamento de esperança com o mundo todo, né, esperança de liberdade, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus, Feliz Natal, tudo de bom.